Mesmo insistindo, você não recebeu atestado médico, mesmo insistindo para o médico não te deu o atestado. Em alguns momentos, quando o médico ele não quer te dar o atestado, vamos supor que você esteja fazendo um exame de intestino, de estômago, e lá o médico encaminhou você para um outro setor, né, uma outra sala para fazer exames do intestino, aquele de câmera, toca, né? Fazer várias baterias, uma bateria de exames, assim como sangue, urina, toca, né? E o médico depende do resultado desses exames. Aí exatamente nesse mesmo dia que você fez os exames e pede para o médico te dar o atestado médico, ele vai te recusar a dar o atestado médico. Por quê? Porque ele depende do resultado desses exames. Vamos supor que você, nessa data X, dia 10, que você, exemplo, uma data 10, que você está fazendo os exames, fez os exames, e o resultado sai lá para o dia 20, exemplo. Aí o médico, ele depende desse resultado do dia 20. Aí vamos supor que ele te marca dia 30 para você retornar. Aí o dia 30, você retornando, aí ele vai ter acesso a esses resultados desses exames, aí para ele te pronunciar no dia 30. Aí no dia 30 ele consegue sim te diagnosticar. No dia 30, sim, ele vai conseguir dizer com mais claridade, com mais nitidez referente ao seu problema. Exemplo que na data X, hoje, que você está querendo, no dia 10, você está querendo que, de todos os jeitos, você está querendo um atestado para levar para casa. Aí o médico, mesmo insistindo, o médico ele pode sim te dar um atestado, mas nesse atestado ele vai estar colocando lá um diagnóstico X, exemplo, com sintomas tal, está aparentando tal, e você está passando por tratamento. Ele pode escrever algo nesse sentido no atestado médico, mas não com claridade o diagnóstico com o nome tal, com o nome X. Ele vai colocar um parecer que provavelmente está nessa condição e você está passando por um tratamento. Aí ele vai colocar o exemplo que coloca um diagnóstico ou um parecer X lá no atestado porque você insistiu tanto. Aí ele coloca um parecer X. Aí depois dos exames que vem no dia 20, ele tem acesso e ele vai te pronunciar lá no retorno seu no dia 30. Aí sim, às vezes, esse diagnóstico que ele te colocou no atestado, um diagnóstico X, ele vai mudar esse diagnóstico dependendo do resultado dos exames que quando ele for te pronunciar no dia 30. Então, se foi X no dia 10, ele colocou X lá, o diagnóstico, um parecer X, às vezes vai estar o Y no dia 30 ao te pronunciar. Então, às vezes ele pode mudar, sim, o conteúdo do atestado médico, por caso que deu alguma diferença daquilo que ele estava pensando referente ao diagnóstico. Então, às vezes, ele fica com receio de te dar o atestado médico no dia que você está pedindo, porque ele depende dos resultados desses exames, e não que de todo jeito ele não vá te dar. Ele pode estar explicando exatamente essa dificuldade, que se ele te der agora um atestado com diagnóstico X, ele vai estar mentindo, porque o nome dele está na reta, né? Então, tem essa compreensão. Se você não domina o idioma japonês, às vezes o médico ele explica essa dificuldade, que se te der o atestado agora, ele não, sem ter o acesso aos exames, ele não pode te dar o atestado. Essa é a verdade, né? Mas mesmo você insistindo, porque você tem que levar alguma coisa para casa, você pode insistir, ele pode sim te dar um atestado com um parecer qualquer. Aí, lembrando que, tendo a consciência que lá no dia 30, depois que ele for te pronunciar o diagnóstico, ele vai ter que mudar o atestado, o conteúdo do atestado, quer dizer, tá, gente? Então, o meu trabalho também, como eu trabalho com leis aqui no Japão, direito do trabalhador,
eu também peço para os trabalhadores, ao vir me consultar, trazerem os documentos, contrato de trabalho, olerites, carta de demissão, carta de pedido de desligamento, algum texto escrito, provas concretas, para que eu possa analisar esses documentos, aí sim chegar perto, mais próximo, fiel a uma conclusão. Então, sem esses documentos, simplesmente você dizer o seu problema, fica mais difícil chegar numa conclusão. Então, o meu trabalho é quase equivalente a de um médico nesse sentido, que a gente depende de ver documentos, ver com claridade esses exames, né, que seria na palavra médica, ver esse exame para chegar num laudo. Falando de médico, no meu caso, eu tenho que ver esses documentos para que eu possa ter uma visão jurídica e chegar mais próximo de uma conclusão, para te dar uma conclusão mais fiel, tá? Se é isso que você procura ao vir me procurar. Ao procurar também algum profissional jurídico, também esse profissional jurídico, ele pensa dessa forma. Se você puder levar documentos para que ele possa analisar e chegar numa conclusão, é melhor ainda do que você ir com as mãos na banana. Quando não tem nada mesmo em mãos, aí sim você vem ou você vai atrás do profissional, mesmo na ausência desses documentos. Mas aí, lembrando que na falta de documentos, fica aproximadamente mais ou menos o diagnóstico. A conclusão do seu caso fica mais ou menos, tá bom? Tenha essa consciência toda vez ao procurar um advogado, um consultor jurídico, no meu caso, por exemplo, tá bom? Tenha um bom dia, um abraço.